Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, logo mais às 20 horas, teremos aí uma conversa muito prazerosa, né, e motivacional aí com a delegada Jane Kleber, uma grande amiga e uma grande guerreira, que vai nos contar um pouquinho da história de vida dela. Bacana, já compartilha aí essa live, meu irmão Nivaldo, seja bem-vindo, Gisleide, sejam todos bem-vindos. Já compartilha a live aí com os amigos, seja bem-vinda Antônia, Eliana, né? Estamos aqui aguardando Se vocês puderem dar o retorno, o áudio tá bacana, estão me ouvindo bem? Então nós vamos ter essa live aqui muito bacana, uma história de vida impressionante, né? Eu até acredito que são histórias parecidas, a minha história, a história da Jane. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa conversa. Seja bem-vindo Celso, Poliana, sejam todos muito bem-vindos. Já nos ajude, já compartilha essa live. Minha amiga Alense, né, diretora lá do Cerâmicas, seja bem-vinda. Bacana demais, muito bom. Meu amigo Rodrigo Couto, professor Rodrigo Couto, Direito Administrativo, seja bem-vindo. Bacana. Lília, sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos entrar, estamos só aguardando aqui a chegada da professora Jane Kleber para a gente começar. Carol, seja bem-vinda. Ednelma, bacana. Bacana demais. Pipoquita, sejam todos bem-vindos, né? Se já quiserem deixar aí uma pergunta sobre a história de luta e superação da Jane, pode deixar que vai ser uma conversa muito bacana. Boa noite, viu? Alense, seja bem-vinda, viu, minha amiga? A gente está só aguardando aqui a Jane para poder termos início da nossa conversa. Meu irmão Zé Paulo, seja bem-vindo. Por nada, Carol. Minha amiga doutora Jane já entrou aqui. A gente já começar já a nossa conversa. Doutora Jane Kleber, boa noite. Quanta honra, hein, essa live hoje. E aí, Rodrigo? Prazer Tudo bom? todo meu. Tudo ótimo. Eu estava tentando acompanhar pelo notebook, mas eu nunca consigo. Eu acho que esse convitinho só aparece no celular mesmo. Ah, muito bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa live aqui com a doutora Jane Kleber, delegada de polícia, uma inspiração para todos. Eu tornei ainda mais fã dela, já conheci o trabalho dela e depois de nos encontrarmos, né, nos bastidores da política em um debate, fiquei ainda mais fã. E eu digo para o pessoal aqui que eu acho que a nossa história de vida praticamente elas são semelhantes, né? De origem humilde, né? Que lutou e superou os obstáculos da vida através da educação. Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho dessa sua história, dessa turma que nos acompanha, dessa turma que está aí hoje buscando vencer através dos estudos, mostrar que é possível, né? Seja da onde a gente vem, de que lugar a pessoa esteja, é possível a gente chegar e vencer de uma forma bem honesta, né? Bem ética, e somos exemplo disso, né? A sua história é mais do que um exemplo disso, venceu diversas batalhas, e aí a gente deixo aqui as suas considerações na apresentação para a gente começar a nossa live. Primeiramente, agradecer a você a oportunidade de participar, de estar junto com você, a gente compartilhar esse conteúdo aí com os seus ouvintes, especialmente nesse mês de novembro, né, em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Acho que é importante a gente falar dessa história do Dia da Consciência Negra, até porque eu já participei de vários eventos, mas eu entendo o seguinte,
Preferia que não tivesse o Dia da Consciência Negra. Mas, infelizmente, é preciso ter o Dia da Consciência Negra, é preciso ter o Dia Internacional da Mulher, para que a gente lembre de que as pessoas são iguais, de que preconceito não deve existir. Então, acho que esse mês e essa data marca isso. É o desejo do nosso coração por igualdade entre todas as pessoas. Então, vai Sem ser um dúvida, sem prazer dúvida. compartilhar, falar com você, ouvir um pouquinho da sua história, ouvir um pouquinho da minha, e mostrar às pessoas que têm origem humilde igual nós dois, de que é possível. Nós pagamos um preço mais alto que todo mundo, mas ainda assim a gente consegue. Bacana demais. O pessoal está dizendo que está dando um pouquinho de microfonia no seu Como é que áudio. eu faço, hein? É, acho que melhorou um pouco. Se o pessoal puder dar um retorno. Bom, acho que já está melhor já. Mas bem relatado aí em suas palavras, eu compartilho da mesma ideia. E hoje nós estamos aqui até mesmo para demonstrar isso, né? São dois negros de origem humilde que conseguiram trilhar aí o caminho e superou através dos estudos, né, de uma forma bem honesta. E aí a gente quer passar justamente isso, a gente passa justamente isso para os nossos semelhantes, né? Que é possível a gente lutar de igual para igual e conseguir vencer. Tá me Estou ouvindo brigando bem, aqui com o doutor? celular. Estou aqui brigando com o celular, tentando colocar no silêncio. Você consegue me ouvir? Agora ficou melhor. Mas continua dando. Eu estou ouvindo. Eu estou me ouvindo, entendeu? Estou me ouvindo duas vezes. Deixa eu ver o pessoal aqui puder dar um retorno para ver se está dando microfonia, mas aqui eu estou ouvindo bacana. Se o pessoal estiver ouvindo bacana, a gente pode seguir. Deixa eu só verificar. Eu acho que nós podemos seguir, pelo que o pessoal Vamos colocou aqui, sim. parece que está ok. Vamos sim. Então, eu deixo aqui para a gente começar aqui um pouco com a sua história, né? Um pouquinho da sua história de vida, de luta, de superação, Você como deixa chegou eu a... tentar colocar um fone de ouvido para ver se melhora? Beleza, aguardo sim. Então, e eu escondidinho aqui no quarto, já apareceu o quarto todo. Bem escondido aqui. Deixa eu colocar o fone. Vamos ver se agora melhora. Melhorou. Se o pessoal puder dar um retorno aí, se melhorou aí para vocês, aqui para mim está ok. Aproveitar para conferir aqui o pessoal visual. que tá Vamos lá, Rodrigo. Gente, tá bom aí? Estão Pronto. ouvindo? Sem esse retorno? Vamos ver aqui se o pessoal dá esse retorno para a gente. O pessoal que está nos acompanhando aí na live, por favor, dá um retorno aí do áudio meu e da doutora Jane, por favor. Tá melhor, disse que tá melhor. Podemos seguir então, doutor. Então vamos lá. Pronto, o pessoal deu ok aqui. Podemos seguir então aqui, ouvindo um pouquinho dessa sua história, né? Para a gente poder entrar aqui em algumas perguntas, né? Hoje a gente tem aqui, assim que a gente tem aqui já essas lives, né? A gente tem feito essas lives no intuito de motivar a turma que está aí estudando, a turma que está aí buscando vencer através da educação, né? Principalmente depois dessa pandemia aí que os nossos projetos de aulas presenciais tiveram as aulas suspensas, né? Então a sua história, né? A sua história de vida é uma história brilhante, uma história que motiva diversas pessoas e a gente está aqui hoje para ouvir um pouquinho e compartilhar um pouquinho com essa turma que tanto
admira, né, esse trabalho e essa sua história. E eu sou um dos admiradores e quero ouvir mais uma vez. Então, vamos lá, Rodrigo. Eu sou da filha de nordestino, que representa aí, eu acho que boa parte dos moradores das cidades satélites, né? Que antes chamava cidade satélite, agora chama RA, alguns chamam de comunidade. Então, mas o que importa é que nós fazemos parte daquele grupo que já veio para Brasília com dificuldade, né? Veio para construir Brasília. Então, os nossos pais vieram para o entorno da capital. Brasília ali acabou abrigando os servidores públicos que vieram do Rio de Janeiro com a transferência, e esses, para sorte deles, já vieram com moradia e com emprego. Então já levaram a vantagem. Espera aí. Ele está dizendo aqui que a realimentação vem do computador. Deixa eu verificar. Eu estou ouvindo bem aqui. O pessoal que está aí nos acompanhando na live está ouvindo bem? Se puderem dar esse retorno para a gente aqui. O seu eu estou ouvindo perfeito. Agora o meu eu estou ouvindo duas vezes. Eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Está fazendo do celular ou do notebook? Estou fazendo do celular. Eu não consegui fazer do notebook. Se alguém puder dar o retorno aí, ó, o pessoal disse que está ok. Então, você disse que está então ok, vamos lá. Está ok, então podemos seguir. Então. O pessoal disse que está bem. E aí nós viemos para esse entorno de Brasília para construir. As histórias que a minha mãe conta são assim simplesmente assustadoras, se fosse no tempo de hoje. Tenta retirar e colocar novamente para verificar se diminui o. Tem algumas pessoas que estão dizendo que está dando eco. Ela está tentando, vai corrigir aqui, colocar novamente, para ver se a gente corrige essa inconsistência. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Compartilhe aí já a nossa live com os amigos, né? Ela saiu, mas vai entrar aqui novamente. Já compartilha o Epson, Gisleide, né? Reissa, sejam todos bem-vindos. Meu amigo Sandro, um grande abraço. Ademir, obrigado pela informação. Nós vamos tentar corrigir aqui. Ela vai tentar entrar novamente aqui para a gente dar seguimento à nossa live. Bacana? Deixa eu verificar aqui se a doutora Jane já está chegando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, já está chegando aqui conosco. Vamos verificar se agora vai ficar melhor. Oséia, seja bem-vindo, meu amigo. Matheus. Vamos ver se melhorou agora? Vamos sim, para mim está ok, né? Vamos ver aqui com o Bruno, seja bem-vindo, Anália. Vamos ver se o pessoal puder dar o retorno do áudio da doutora Jane e o meu áudio aí. Isso, eu vou falando aqui para ver se vocês conseguem me ouvir. E eu já fiz outras lives e não dava esse retorno. Às vezes acontece mesmo. Às vezes eu faço com algumas aqui sem o fone ou com fone, aí dá esse retorno também. Então tá. E aí ela conta que as moradias só eram barraco. Eu ainda me lembro disso. Das poucas eram barracos, muita terra, muita poeira. Isso era a vida da gente. E a partir daí ela estudou no noturno, minha mãe. Meu pai, aliás, tem uma história que é pior, que tornou nossa vida um tanto difícil. Com 2 anos que eles estavam em Brasília. Doutora, está dando aqui o eco novamente. Vamos tentar fazer sem o fone? Vai dar certo. Vamos tentar tirar o fone e fazer com o celular. Tirei o fone. Tirou o fone do celular também? Ficou? Ou está no Viva Voz do celular? Não, tirei o fone do celular. Tá? Eu até fui lá e coloquei no silencioso. Estava dando eco agora, vê se
Tenta falar agora um pouquinho para ver se a Vamos, gente... interferência, é só prestar atenção na primeira voz. Eu tô ouvindo, eu tô me ouvindo duas vezes. Agora deu para perceber aqui, tem um eco, mas se o pessoal tiver captando bacana a informação aí, se estiver dando para ouvir legal, né? Se tiver algum universitário aí que saiba como é que faz, se eu põe no silencioso, se eu desligo o áudio. Não, eu tô sem fone, tô falando do celular. Diz que sem fone é pior. Mas o pessoal diz que está ouvindo lá, mesmo com eco, né? Tá. Qualquer coisa a gente coloca o fone novamente. Talvez se tiver com o fone, se ficar melhor, a gente coloca o fone novamente. Eu diminuí. Vê se agora melhorou. Eu saí e voltei e ainda continuou ruim. Mas vamos lá que agora eu coloquei no silencioso, diminuí. Então tá. E aí ela vai estudar noturno, com 2 filhos, porque meu pai foi para São Paulo, em tese, buscar emprego e não voltou. E ela fica sozinha, cuidando de dois filhos, um de 2 anos e eu com 3 meses. Hoje que a gente tem noção da vida, né, compreensão das coisas, a gente vê que isso é uma grande violência. O abandono paterno sempre é uma grande violência. Por isso, quando eu faço palestras, né, para famílias, eu costumo dizer, quando os casais se desentendem, que resolvem brigar, se separar por qualquer motivo, não privem os filhos do convívio com o pai e com a mãe. Todo filho precisa conviver com o pai e conviver com a mãe. Então, o fato de ter convivido sem o meu pai marcou minha vida para sempre. É tão marcante que essa idade, hoje já tenho filhos adultos, e quando eu falo dessa história, me emociono, tenho vontade de chorar. Então, é muito importante que a gente não prive os nossos filhos, os nossos netos, da convivência com os pais. Então, e ela vai estudar no noturno, começou como doméstica, depois como costureira, nos colocou na escola pública. Ela era extremamente rígida na nossa criação, muito rígida, porque ela tinha medo que a gente se perdesse, ou que, como o termo bem vulgar, né, virasse vagabundo. Então ela dizia assim, vou criar sozinha, não vou virar vagabundo não. Então era muita mãozona dura, umas tacas de vez em quando, ou quase todo dia, e pronto, e a gente foi sendo criado assim. E já aos 18 anos, ela falou, ó, você tem que arrumar uma profissão, um ganho, você tem que trabalhar para conseguir se virar. E aí eu fiz enfermagem, eu terminei o 2º grau aos 17 anos, e aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Na fundação, antigamente, Fundação Fundação Hospitalar, que hoje é a Secretaria de Saúde. Enfrento um outro concurso e fui para o HUB. Então, já aos 18 anos, eu trabalhava em 2 empregos. No HUB, eu trabalhei com oncologia. Era, Rodrigo, assim, há 30 anos, câncer matava muito. E aí eu adquiro uma outra experiência de vida. Passei a entender quanto é importante você dizer que ama, né, dizer o que sente, não deixar para depois. Porque as pessoas no leito de morte ali não tinha dinheiro, não tinha riqueza, nada. Elas só tinha afetividade. Ela só se lembrava dos abraços que não deu, das pessoas que não tinha visto. Então isso, para mim, deixou uma lição. A gente tem sempre que dizer que gosta, que ama, ver as pessoas que você precisa ver. Nunca deixe a afetividade para depois, porque depois você pode se arrepender. E isso me fez colocar sempre à frente, nos meus relacionamentos, na relação com as pessoas, a afetividade. Carinho, amor, abraço, são coisas muito importantes. E eu só tinha 18 anos naquela época. Minha vida seguiu e eu trabalhava na pediatria em Sobradinho, no HUB,
no plano piloto. Me casei muito cedo, me casei ali aos 20 anos e tive 2 filhos, quase que seguidos. Um aos 22 e depois com 24 eu já estava com meu segundo filho. Aí eu tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos meus 2 filhos e estudar. Eu era muito inquieta e eu achava que podia melhorar, mas sempre a partir do estudo. Minha mãe me deixou essa lição muito cedo. Estuda. E eu tinha essa convicção que se eu estudasse, eu ia conseguir o que eu queria. E assim, alguém me pergunta, doutora, você tinha o sonho, sei lá, de ser alguma coisa? Efetivamente, quando você vem da classe mais humilde, né, tem a vida financeira muito limitada, não existe essa coisa de sonhar. Você quer sobreviver. Essa é a verdade. Depois que passam muitos anos, é que você vê realmente que você construiu, como é que a coisa aconteceu. Mas naquela época eu só queria sobreviver. E eu me apegava a muitas oportunidades. E aí fui estudar no noturno. Aí eu tinha casa, filho, trabalho na enfermagem e ainda estudava à noite. Aí o povo pergunta assim, você dormia? Eu faço igual professor de cursinho, né? Dormia não. De meia-noite às 6, eu ainda conseguia estudar um pouquinho. Fui para o CEUB, me bacharelei em geografia e aí fui para a rede pública lecionar. Aí eu já larguei a enfermagem e fui dar aula. Como professora, eu efetivamente me realizei profissionalmente. Eu amava dar aula, como eu amo dar aula. Hoje eu ainda me apresento para as pessoas como a delegada professora, que eu acho assim que a profissão de educador é onde você tem as maiores e melhores trocas. Então, você mais aprende do que ensina. Então, fiz muitos amigos e fiquei pelo menos 10 anos na educação. Fui diretora do Sindicato de Professores por 2 gestões e no Simpro, insatisfeita ali com o salário, querendo, né, melhorar, porque tinha filho para criar, que precisava comprar uma casa, precisava sobreviver. O salário do professor, infelizmente, por mais importância que tenha a nossa função de professor, o salário era muito baixo. E à época surgiu um concurso para Polícia Civil. Aí eu comprei um apostilão, a Picom, que existia no nosso tempo aí, uns tantos 20 anos atrás, tinha uma apostila que era muito boa, chamava Apicom. E aí eu comprei uma apostilão e fui estudar sozinha. Tinha 700 vagas no concurso para agente de polícia. Eu falei assim, meu Deus, não é possível que com 700 vagas eu só quero uma. Uma tem que ser minha. E aí estudei bastante por aquela apostila e consegui passar. Aí eu me aprovei para agente de polícia, saí de Secretaria de Educação e vou para a Polícia Civil. Assim que eu entrei, eu já tinha 35 anos. Falei, agora eu vou fazer direito, porque eu quero ser delegada. Aí eu volto para a faculdade, fui para o DF, me bacharelei em direito e comecei a estudar para o concurso de delegado. Eu estudei, Rodrigão, 2 anos, eu estudava 8 horas todos os dias. E esse é um recado que eu dou para essa galera aí que está querendo entrar na Polícia Civil, que quer passar em qualquer outro concurso. A gente não pode fingir que estuda. Porque às vezes a gente se engana. Você está enganando a você mesmo. Então, assim, não precisa se enganar. Tem que estudar. Abdicar de um monte de coisa. Eu tenho 1,75 m. As pessoas que não me conheciam, viam assim, uma negra desse tamanho, jurava que eu era passista de escola de samba, né? Eu falo assim, ó, não sei nem dançar, porque no dia da aula de dança, eu estava estudando. Então eu sempre via uma oportunidade de estudar um pouquinho mais. Por exemplo, tinha um concurso, ou tinha um jantar em família, um almoço, churrascão de final de semana. Eu abdicava do churrasco para estudar. Na minha cabeça era assim, ó, uma tarde eu vou ganhar uma questão que vai fazer diferença entre eu e meus concorrentes. Então eu era obcecada por isso, obcecada. Eu acordava muito cedo, 5 e pouco da manhã, eu cuidava da casa, ia para a biblioteca. Porque livro de direito, a gente sabe, são livros muito caros, né? E eles precisam ser atualizados. Você compra um livro, custa
400, 500 reais, mudou um artigo, aquele livro não serve mais. Então eu não podia comprar esses livros. Então eu ia para a biblioteca. O CEUP tem uma biblioteca muito boa, livros atualizados, e eu ia para a biblioteca, estudava amanhã, 4 horas de manhã, trabalhava à tarde e voltava à noite para a biblioteca para completar as outras 4 horas. E no final de semana, eu estudava o dia inteiro. Pegava um lanchinho, colocava na mochila e ia para a biblioteca. Passava o dia inteiro lá, estudava sábado e domingo. E nos feriados. Ao final de 2 anos, estudando todos os dias, 8 horas, eu consegui aprovação em 2 concursos de delegado. Delegada federal, delegado da civil. E, para mim, comprovou aquela tese. Dizem que, para qualquer concurso que você queira estudar, você se dedicar 2 anos de investimento, você vai passar no concurso que você quiser. E tendo por base sempre que seu concorrente não é o colega, seu concorrente é você mesmo. É deixar uma festa. Você não pode, por exemplo, você tem que priorizar aquele mínimo. Os seus filhos, né? Sua mãe, atenção ao seu trabalho. E o restante do tempo todo se dedica a estudar. É um investimento que dá retorno. E aí, ao final, os 2 concursos tinham fases no mesmo dia. Eu acabei abandonando a federal e continuei só na Polícia Civil, que era onde eu queria ficar. E como delegada, aí, efetivamente, as portas se escancararam, né? Chefiei já 3 delegacias, fui procuradora jurídica da FAP, controladora da Codeplan, secretária de Estado de Política para Criança, Adolescente e Juventude, administrei minha cidade. Então, o curso de Direito te dá essas possibilidades, né? Tanto de concursos como de capacidade de gestão. E, então, ainda hoje, recebo alguns convites para gestora, mas eu pude escolher. Quando eu conto aí dos meus concursos de enfermagem, professor e polícia, eu conto só em 5, mas eu passei pelo menos em 10 concursos diferentes. Então, isso é a premiação, é o preço, né, que a gente tem por abdicar, por entregar uma parte da sua liberdade, uma parte do seu tempo, uma parte da sua diversão. Mas aí, o privilégio de poder escolher entre um concurso e outro, eu consegui. E fui mudando aí, fiz concurso para PM, passei, mas não assumi. Tinha o IDR, tinha DASP, fiz 2 de professor, fiz 1 de agente de polícia, fiz 2 de delegado. Deixa eu lembrar, se eu lembro mais algum. Acho que Detran. Ao final, já contei, deu uns 11, eu falei, passei em pelo menos 10 concursos, com certeza eu consegui ser aprovada. E hoje estou como delegada, sou muito feliz nessa profissão. E aí, fazer um parêntesezinho antes de passar a palavra para você. Quando eu falo de felicidade, não é demagogia, e levem isso a sério. A gente precisa acreditar, assim, que esse momento que você está vivendo é o momento mais feliz da sua vida. Você está feliz. Você não pode colocar sua felicidade num evento futuro. Por exemplo, eu tinha um colega que ele tinha um sonho de ser juiz do trabalho. Ele só queria ser juiz do trabalho, mais nada. O concurso para juiz de trabalho acontece a cada 6 anos. De 6 em 6 anos, mais ou menos o prazo. Então, ele fez o primeiro e não passou. Entre um e outro, não passou no segundo. No terceiro, já tinha passado 12 anos da vida dele. E ele depositando a felicidade dele na aprovação para juiz do trabalho, que nunca acontecia. Então, eu aprendi isso. Eu estava com auxiliar de enfermagem, sou feliz, mas eu preciso melhorar e eu posso melhorar. Como professora, fui realizada, fui muito feliz. E como delegada, amo fazer o que eu faço e continuo feliz. Então, assim, cada vez que você se realiza no futuro, você se completa ainda mais. Mas você não pode, né, sob pena de viver a vida que é uma só, infeliz. Porque você sonha assim, eu quero ser delegado de polícia. Aí imagine se você nunca conseguir ser delegado de polícia por circunstâncias da vida, ou do concurso, ou de condições de estudo, de algum motivo que tirou aquela condição de ser aprovado naquele concurso que você quer. Então você ficou infeliz a vida toda. Então o importante você tem que ser feliz naquele momento, tem que continuar feliz e sonhar.
sonhar, correr atrás e buscar. E a hora que você consegue esse plus, que é alcançar o seu sonho, você vai ser ainda mais feliz. Essa é a dica para você não entrar em depressão, porque quando você sonha só com aquilo e não consegue, a depressão bate. Fica depressivo, fica desestimulado, fica desanimado. Então a gente precisa se contentar com o que a gente tem e continuar buscando outras oportunidades. Isso aí fica a dica para quem está estudando e estudando muito. Agora, certeza, se você fizer investimento, você vai conseguir passar. E aí, hoje, eu trabalho exatamente porque eu sou apaixonada por isso. Já tenho de serviço público 48 anos. Em março do ano que vem, ou 38, em março do ano que vem, eu completo 39 anos de serviço. Já estou há 9 anos no chamado abono de permanência, que você recebe ali aliás, deixa de pagar a previdência, né? Que quer chamar de abono de permanência. Pelo tanto que eu gosto de trabalhar e de poder contribuir. E essa é uma outra faceta que eu procuro passar isso para as pessoas. Onde você estiver, a gente precisa fazer a diferença. Você não pode ser mais um. Então, o desejo de contribuir, você tem que se perguntar e se desafiar todos os dias. O que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso contribuir com alguém? Como é que eu posso ajudar as pessoas? E você sempre vai achar um jeito de ajudar onde você está. E aí, quando você ajuda, a ajuda é mais para você do que para os outros. Você se realiza. Eu me realizo ajudando os outros. Quando você vê uma pessoa assim, precisa muito, 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 e você dá uma orientação, né? Facilmente, às vezes para você é muito fácil oferecer aquela ajuda. E a pessoa sai dali completamente agradecida. Então isso enche o coração da gente, aquece a nossa alma. Então eu acho que a gente tem que ficar fazendo esse exercício, que não é fácil não. Você tem que ser, porque tem gente que está sem saco, está sem paciência, está cansado, está com problema, mas ainda assim é possível pensar em levar o seu trabalho e fica mais leve, quando você começa a também olhar para o outro, a necessidade dele, poder contribuir. Falo muito. Deixar, eu vou falando sem parar. Mas o bom é que a sua história, quanto mais a gente ouve, mais a gente quer ouvir, né? Porque quando eu ouço assim, eu vejo que essas histórias de superação, a senhora resumiu muito bem. Resumiu muito bem no sentido de que a gente luta, a gente não espera que vai chegar a um lugar tão alto, né? A gente luta para sobreviver, para ser... E quando a gente chega, a gente olha para trás e fala, olha, a gente superou tudo isso. Rodrigo, eu só consigo enxergar isso hoje. Eu só consigo enxergar isso hoje. Eu sempre tive, por mais que não pareça, minha autoestima era muito baixa. Eu conto uma história quando eu fui escolher a faculdade de geografia. Eu era auxiliar de enfermagem, mas eu achava que eu não tinha condições de cursar outra coisa. Eu fiquei pensando assim, qual será o curso que é mais fácil de passar? Olha que maluquice. Mas eu era jovem, só tinha 18 anos. Então me perdoem. Mas juro que eu pensei assim, acho que o mais fácil de passar é geografia. Eu não gostava. Eu falo, acho que ninguém gosta de geografia, então é fácil passar. E fiz o concurso para geografia, o concurso da faculdade para geografia. Cara, eu me apaixonei pela geografia. Eu amo geografia. Geografia é a ciência da vida, porque te ensina a pensar o mundo. Então, geografia é essa ciência. Sem querer, eu acertei. Então, me realizei como professora, aprendi a enxergar o mundo de outra forma a partir da geografia. Mas a minha autoestima era muito baixa. Então, eu nunca não achava que conseguiria. Mas aí você vai fazendo, e depois, quando você olha para trás, você fala, caramba, eu realmente conquistei muita coisa. Agora, Rodrigo, eu queria contar uma historinha. É uma historinha de autoajuda. Mas na minha vida fez diferença. Ontem eu participei de uma palestra e eu acho que eu contei isso. E sempre que eu faço uma palestra, quando eu falo com jovens especialmente, eu vou contar essa história de autoajuda, mas ela tem muito, muito sentido. Se me permitir, a gente está com tempo?
Temos, o Instagram agora não derruba mais a live em 50 minutos, não. Podemos fazer uma live, acho que de 3 horas. Então vamos mais um pouquinho. Então, conta, o povo conta que tinha um rei que chamou os magos do rei e disse o seguinte: vocês vão andar o mundo, vão conhecer pessoas, só me voltem quando tiverem uma frase que resume o mundo. Então os magos andaram todos os continentes, conheceram todos os povos, e quando eles já estavam velhinhos, que o rei nem imaginava que eles voltassem mais, aí eles retornam. E chegam para o rei e falam: meu rei, nós temos a frase que resume o mundo. E engraçado, quando você conta isso, tem que florear muito para chegar nesse momento. Os alunos ficam loucos, porque todo mundo sonha em saber, gente, qual é a frase que resume o mundo. A frase que resume o mundo é: não tem almoço grátis. Isso é de uma verdade, isso é de uma realidade absurda. Nada, absolutamente nada nesse mundo é de graça. Então, você tem que pagar o preço das coisas. E aí eu costumo dizer que nós, que somos de origem mais humilde, que não nascemos, que não tivemos herança, que a gente não tinha de onde tirar dinheiro, que você vende o almoço para pagar a janta, que tem gente que ainda tem que estudar, ainda tem que criar filho, ainda tem que tomar conta de casa. Esse preço nosso é muito mais alto. Por exemplo, quando eu fiz o concurso, eu tinha um colega que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, também já era casado, e os pais, já um procurador do Banco Central, outro procurador federal, diziam o seguinte: meu filho, eu sustento sua mulher e seus filhos e você, para você só estudar. Me volte aqui delegado. Cara, eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, que justiça que tem nisso. Então, ele tinha as 24 horas do dia, com dinheiro, com carro, sem pensar em dívida, sem pensar em pagar conta, nada, só para estudar. E eu tinha que dividir a minha mente com estudo, com cuidado dos filhos, com a escola dos meus filhos, com ensinar eles, com cuidar da casa, com pagar contas. E ainda assim, o povo fala assim: não, as condições são iguais, né? O concurso público está aí, é meritocracia, vai lá e consiga sua vaga. Mas quando você para pensar, a nossa condição, nosso preço é infinitamente mais alto. Mas ainda assim eu paguei o preço muito mais alto. E ao final, eu consegui chegar no final do concurso numa condição muito melhor que a dele. Passei na posição, mais de 60 posições na frente dele. Para que eu digo isso? É para a gente ter certeza de que nossa vida não é fácil, o preço que a gente paga é alto, mas você vai conquistar. E depende do preço que você está disposto a pagar. Porque se você não estiver disposto a pagar um preço, o mundo não liga. Ninguém quer saber. Quando eu fiz aquele concurso, eram 100 por vaga. O meu concurso eram 100 por vaga. Ninguém queria saber se eu tinha que lavar louça, se eu tinha que cuidar de filho, se eu não estava dormindo. Ninguém liga. E aí, se eu ficasse: ai meu Deus, sou preta, pobre, moro longe, sentindo dó de mim, aí sim é que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, é assim, é não sentir dó de você, pensos, e fazendo desse motivo de força. Não, eu vou superar, eu vou dar conta, vai se desviando, paga esse preço, você vai chegar onde você quiser. Então, tenha certeza, a gente chega, mas chega pagando um preço muito mais alto. Mas ainda assim, a gente precisa pagar o preço. Eu tava contando essa história para os alunos. Aí um aluno falou assim: ah, professora, né? Tia, como eles falam. Eu sei de um amor que é de graça. Não, eu sei de uma coisa que é de graça. O que é? Amor de mãe. Aí eu falei: deixa eu te contar. A mulher, quando ela engravida, e aí as mulheres que estão me ouvindo vão saber disso. Depois do primeiro filho, seu corpo nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai dormir uma noite sossegada. Quando é pequeno, porque está cuidando. Quando está grande, porque está preocupado. Você deixa de comer para alimentar o filho. Deixa de vestir para pagar a escola dele. Então, o amor de mãe, que dizem que é de graça, a mãe paga um preço absurdo. Então, quando eu falo de pagar o preço, necessariamente não é financeiro, não é em dinheiro. Mas a gente tem que pagar o preço por tudo. Então, você pode sonhar, sonhe. Mas pergunte o seguinte: o meu sonho é esse. Qual é o preço que eu tenho que pagar para chegar? E vá lá e pague o preço
e você vai chegar. Então, isso é importante para a gente saber, por exemplo, quando eu falo de violência doméstica, eu uso essa história para dizer também, porque quem quer amor, Rodrigo, tem que dar amor. Quem quer carinho, tem que dar carinho. Não tem como o cara dar porrada, dar xingamento e receber de volta amor, carinho. Então as pessoas precisam dar respeito para receber respeito. Isso tudo é o preço. Qual é o preço para ter respeito? É respeitar o outro. Então, isso é importante para a família, isso é importante para os relacionamentos, isso é importante para tudo na vida. Então, essa historinha aí de autoajuda, guardem ela. E sempre que quiserem alguma coisa, pensem assim, qual é o preço que eu tenho que pagar para conseguir isso? E vocês vão chegar onde vocês quiserem chegar. Eu estou me olhando aqui na tela do celular. Quanto mais eu estou ouvindo a sua história, mais eu vou me assemelhando um pouco. Nossas histórias, elas são bem semelhantes mesmo. E eu fico muito feliz de ouvir histórias assim. Acredito que o pessoal... Porque são histórias verdadeiras de luta e superação. A senhora fez uma comparação aí muito, muito bacana. Porque tem gente que tem todas as condições, né, a facilidade de chegar, né? Ou seja, os pais têm condições de bancar a pessoa para estudar, têm condições de bancar uma boa escola. E nós somos aí um exemplo de pessoas que vieram realmente da luta, da escola pública, que correu atrás dos seus sonhos, que conseguiu o primeiro emprego, que foi lá, pagou a faculdade, que viu que poderia melhorar um pouco mais, correndo atrás de outro cargo, e não desistiu. Então, por exemplo, na segunda etapa já foi para delegado. Então, assim, nós estamos demonstrando aqui para essas pessoas que é possível chegar, mas nós temos também que abdicar de algumas coisas, né? De muitas, Rodrigo, de muitas. E eu falo muito pro pessoal aqui, eu falo, ó, você tem que estabelecer qual é a sua prioridade, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar 4, 8 horas estudando e não vou viver. Eu falo, você pode viver, pode ser feliz, igual a senhora colocou, e buscar também o seu sonho, né? Você tem que colocar isso como prioridade. E aí, aproveitando o ensejo aqui, nós temos algumas perguntas. Quero primeiramente agradecer a todos os seus seguidores, a todos que estão aqui nos acompanhando, a live sensacional, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez logo no início, que a gente não poderia deixar de responder. O pessoal gostaria de saber hoje onde é que é a sua lotação, onde é que a senhora está trabalhando, se continua no Paranoá. E a primeira pergunta, qual foi o motivo da saída, né, lá da titularidade da delegacia do Paranoá, que, diga-se de passagem, trabalho fenomenal, né, desenvolvido, né, e eu fiquei muito triste com a exoneração, apesar de saber mais ou menos já, né, os motivos, né, que eu penso que sejam os motivos, né, porque quando alguém está brilhando demais, está fazendo um excelente trabalho, a gente vem sempre uma galera aí da política que acaba, né, fazendo aquele trabalho que a gente não gosta, né, o trabalho sujo, né, ou seja, o brilho de muitas pessoas de bem ofusca aos nossos grandes políticos, né? Mas essa é a minha visão pessoal, né? A senhora pode responder aqui qual que seria a sua visão, qual a sua resposta. Então, eu como a maioria das pessoas, fui surpreendida. Dormi chefe e acordei exonerada. O povo me ligando, um diário já circulando, e eu acordei meio atordoada quando eu olhei aquele monte de mensagem e fui exonerada. Ufa, levei um susto. E realmente, até hoje, ainda não obtive aquela resposta. Foi exatamente por isso. Eu suspeito, eu desconfio, né, que realmente tenha sido esses atores políticos. Porque a gente, por mais que diga o seguinte, eu não sou política, todos nós somos políticos, né? O mundo é político. Quem faz gestão de nossa vida é a política. Hoje eu fui ao mercado e encontrei 1 litro de óleo a R$ 7,80. Quase que eu caio dura ali. Falei, gente, que maluquice. Isso é a política interferindo na nossa vida. Então, a gente não consegue escapar disso. Agora, eu acredito que tem a boa política que pode ser feito. Isso não é demagogia, quem me conhece vai saber disso. Mas eu acredito no ganha-ganha. Não, assim, ó, se você se junta com outra pessoa, os dois vão ganhar. Porque é muito grande, o universo é grande, as cidades são grandes, as possibilidades de votação são grandes, as características individuais são diferentes, então atrai pessoas diferentes. Então, eu assim, não me assusto, não tenho medo de me juntar com outras pessoas.
Tanto é que nós estamos aqui, né? Nós dois somos dois seres políticos, estamos juntos, conversando. Adoro você, adoro seu trabalho, falo bem de você para todo mundo e vice-versa. Porque, olha só, o tanto de gente que está nos assistindo e todos nós ganhamos. Então, isso é a política do ganha-ganha. Agora, infelizmente, tem gente que não consegue crescer e sobrevive de derrubar os outros. Ele olha assim, ó, quem é que está maior do que eu? Eu posso prejudicar? Então, ele vai destruindo, derrubando os outros para sobressair. Então, isso é ruim. O melhor é que você trabalhe e o fruto do seu trabalho é que vai te colocar, te dar um espaço ao sol, um espaço ao vento, né? E vai te colocar em alguma posição a partir do trabalho. Mas, infelizmente, tem gente que não é assim. Então, eu acredito que talvez um interesse político ainda não foi esclarecido para mim, mas doeu meu coração. Ali, no Paranoá, eu digo que eu tinha um casamento perfeito. Mas, assim, um casamento com aquela comunidade. Era muito bom, era muito certo, tudo funcionava. E tudo começou só por eu fazer o meu trabalho. Entender que o serviço público, você é servidor público, na essência da palavra. Você está ali para servir. Por exemplo, as pessoas mais humildes, mais simples, aquela comunidade tem muita gente simples. Elas buscam o poder público na delegacia. Se a questão dela é cível, ela vai na delegacia. Se é criminal, vai na delegacia. Se alguém sei lá, questão de documentação, ela vai a DP, por tudo, ela quer uma orientação. Ela não separa, ela vai na delegacia e é ali que ela acha que vai encontrar a solução para os problemas dela. Na DP, eu tenho esse entendimento. Então, você precisa ter paciência. Receber uma pessoa, a mais simples que seja. Ela tem alguma coisa para te contar. Ela foi ali porque ela precisa de você, então você precisa ouvir. Às vezes, eu chegava na delegacia, o banco estava lotado. Tinha, assim, 10, 12 pessoas. E são 5 baias, né, em cada DP, ali no balcão. Aí eu falava, meu Deus do céu, tanta gente é essa aí? Pelo amor de Deus, atende esse povo. Não, doutora, tá todo mundo esperando você. Então o povo queria falar comigo. E aí eu ouvia história, e aí orientava, ou ouvia a pessoa, levava ela de volta para o balcão para registrar a ocorrência. Isso foi se espalhando. Então as pessoas sabiam que podiam contar, que iam me ouvir, que eu ia ouvi-las. E passaram a confiar e acreditar nesse meu trabalho. Esse casamento ficou tão perfeito que chegou um momento, os crimes da delegacia que eu resolvia com mais rapidez, era com a ajuda da comunidade. Elas me ligavam e diziam assim, doutora, eu sei quem matou, eu sei quem roubou, eu sei onde é que está tal coisa que você está procurando. Está em tal lugar. Eu mantinha o sigilo da fonte e eu ia lá e conseguia apresentar o autor, trazer a pessoa presa. Então, eles passaram a confiar. E isso melhora o trabalho da polícia, melhora a sensação de segurança das pessoas e, efetivamente, melhora a segurança. Então, isso foi possível a partir dessa intimidade que eu comecei a ter. O povo me convida para tomar cafezinho, eu falo, gente, me convida para tomar café, para comer, que eu amo comer mesmo. Ia na casa das pessoas, comia, faz festa da criança. Então é assim, ó, para quem precisa do rigor da lei, a gente usa a mão forte, usa aquele monte de policial que a gente tem, aquela garotada, a gente vai para cima. Mas para quem precisa de carinho, de amor, dá carinho, dá amor, dá abraço, tira foto. E isso só aumenta essa confiança. Para mim, é a essência da chamada polícia comunitária, que é aquela em que você se coloca na comunidade para entender os problemas dela, para ajudar e para ser ouvido também. E aí tudo melhora. E, de novo, ganha-ganha. Ganha a comunidade e ganho eu. Aí vem alguém que fala assim, isso não pode acontecer, né? Essa popularidade, ou aparecer na televisão, e vai lá e corta. Infelizmente, hoje, onde eu estou, né, que é a pergunta que fazem. Ainda não estou lotada em lugar nenhum. Assim que eu fui exonerada, eu tenho um problema de saúde na coluna, tenho um problema sério de coluna, e eu estava trabalhando quase sem condições. Meu trabalho estava doente mesmo. Eu não tirava férias, daquela delegacia, ó, não tirava férias, eu estava de férias no papel, mas estava trabalhando. Eu falei, já que eu fui exonerada, agora eu vou cuidar da minha saúde. Então, peguei uns dias, esses 15 dias, para fazer
tratamento, fisioterapia, acupuntura, vou fazer um procedimento cirúrgico, inclusive, e até lá eu estou aguardando que me digam para onde eu vou. Mas é possível que eu vá para alguma delegacia e aí, se eu tiver que escolher, vou escolher um DP perto da minha casa. Ou eu vou estar ou na 16ª, ou 31ª, ou 35ª, 13ª. Eu estou sempre nessa saída norte, né? Porque eu moro em Sobradinho, então essa saída norte. E estou aguardando aí para ver esse desfecho. O que eu percebo é o seguinte, doutora Jane, as pessoas gostam de você de graça, né? E esse carinho gratuito é o carinho que incomoda no cenário político. Então, assim, eu lembro que em 2018 nós entramos naquele discurso, nós encaramos a candidatura política, nós dois distritais, praticamente com o mesmo discurso, né? O discurso que a gente anseia, né? De uma política diferente, de uma política realmente voltada para a coletividade. Porque hoje, a gente conhecendo um pouquinho mais o funcionamento do Estado, a gente entende que dá para fazer muita coisa, né? Mas, infelizmente, a gente precisa da política para fazer e ajudar mais a comunidade. E falando um pouco desse lado humano da polícia, eu lembro que o primeiro cargo que eu exerci no serviço público foi justamente o cargo de agente de polícia, né? Foi agente de polícia foi lá no Tocantins. Ai, que legal! E aí eu lembro de uma história que eu gosto muito de repetir em sala de aula para os alunos, porque, assim, além da gente tentar transformar a vida dessas pessoas, a gente tem que colocar na cabeça delas justamente isso, que elas, chegando lá, elas não podem perder a sua essência e levar para a comunidade realmente um serviço de excelência. Eu lembro de uma história de uma senhora que ela chegou na delegacia e pediu justamente para falar com o delegado, né? Eu falei, não, posso tentar ajudá-la e tal. E ela, não, gostaria de falar com o delegado. O delegado também, com essa mesma empatia, que inclusive é o Anderson Chaves, que sempre está aqui compartilhando live com a gente, com essa mesma empatia, ele conversou com essa senhora que, por incrível que pareça, aquela senhora, ela queria apenas que o delegado conversasse com o marido e pedisse que o marido tomasse banho, porque o marido há 2 semanas estava vindo da roça e não tomava banho, né? Aí, às vezes, para algumas pessoas, a gente acha até engraçado essa história, né? Mas a delegacia foi o único local que aquela senhora, aquela pessoa humilde, buscou o refúgio. Então, não é serviço da delegacia? Não é, mas nada custa você chamar a pessoa ali e conversar. E foi isso que o delegado fez. Foi lá, pediu para eu ir lá chamar o cidadão, fui chamar o cidadão, o delegado conversou, olha, faça isso, tenta melhorar, é sua esposa, etc. Na semana seguinte, a mulher volta toda feliz, agradecendo o delegado. Ou seja, um gesto tão simples, né, transformou a vida daquela senhora. E, assim, não era serviço de polícia, não era nada, mas é justamente esse lado humano, essa empatia, né, essa história de vida que a gente traz, que a gente entende a necessidade daquela pessoa e que a gente vê esse seu lado de chegar na delegacia e atender 10 pessoas que estão ali querendo conversar, são pessoas que querem desabafar. E são pessoas que sente essa segurança na sua pessoa, até mesmo para retornar depois para lhe ajudar numa investigação, né, na solução de um crime. E isso é o que eu prezo muito, né? Eu sempre falo para o pessoal, falo assim, olha, esteja onde estiver, jamais esqueça da sua essência. Né? Não seja... Você falou tudo. É assim, ó. Eu vivi assim, ó. Eu tenho história para contar, é sério. De tudo que você conversar, eu vou ter uma historinha para contar. Então, eu tinha uma senhora, porque nas redes sociais, o povo me adiciona e manda mensagem ali, né? No Messenger, né? No direct e tal. E eu respondo. Não vou ficar, né, doutora Jane, nada. Eu falo, sou eu mesmo que estou respondendo. Aí tem gente que fala, então grava um áudio. Então manda uma foto, que eles não conseguem acreditar. Aí eu faço amizade com um monte de gente só virtual. Aí tinha uma senhora lá no Itapuã, e o companheiro dela agredia ele. Aí ela falou para ele, eu sou amiga da doutora Jane. Aí ele falou, manda vir você, manda ela. E me xingou de um palavrão lá muito ferrado e falou, pode vir ela e você. Aí ela foi lá, a mensagem falou assim, doutora, eu falei que era sua amiga e ele te xingou desse nome. Aí eu falei, é mesmo? Me dá seu endereço aí.
A gente tem umas roupas que é de operação, que é roupa preta, bota um colete e tal. Aí eu chamei 2 canas e nós fomos lá fazer uma visitinha para ele. Eu combinando com ela, que hora que ele chega? A hora que ele chegar, a senhora me avisa. Aí ele, doutora, já chegou. Tudo por mensagem. Aí nós estamos com o endereço dela. Quando chegou lá, aí batemos na porta e tal. Aí ela abriu a porta pra gente, a gente entrou. Aí eu falei com ele, tudo bem com o senhor? Aí ele já levou um sustão assim, tudo bem. Aí eu falei, então, o senhor queria falar comigo? Não, doutora, pelo amor de Deus, eu não queria falar com você. É só para dizer que eu adoro o seu trabalho, a senhora trabalha bem demais. E tomamos café e fui embora. Depois ela manda mensagem lá no celular. Doutora, depois que você veio aqui, ele tá uma seda. Nunca mais me perturbou, nunca mais me agrediu. Tudo que ele quer fazer, eu falo, ó, vou falar com a doutora Jane, que ela é minha amiga. E aí, resolveu. Umas coisas assim simples, mas o que as pessoas precisam é desse carinho, dessa atenção, dessa oitiva interessada. Não é? É oitiva interessada mesmo. É parar e ouvir, deixar ela contar a história dela. Porque às vezes as pessoas ficam impacientes. E na polícia, até pelo tipo de trabalho que a gente tem, de ver gente esquartejada, gente estuprada, gente morta. Então, às vezes, uma pessoa que é uma senhorinha, mais humilde, que chega ali, dá a impressão que aquilo ali tem menos importância. Mas se você pesar entre aquela conversa que ela vai levar e o homicídio, você vai dizer, realmente, a gente precisa cuidar do homicídio, que é crime contra a vida. Mas para aquela pessoa, aquele é o problema dela. É o problema da vida dela. Alguém que está ali tocando música alta na vizinhança dela e que ela é doente, que ela não consegue dormir. Então, é o maior problema que ela tem naquele momento. Então, se você simplesmente disser assim, não, tia, isso não é aqui não, né? Vai resolver isso não sei para onde. Aí você tem que ouvir, falar, tá bom, anotar. Se não fosse problema, passar para outra pessoa. Então, isso faz toda a diferença. É só isso, essa oitiva. Eu participei de um evento, tem algum tempo já, e uma mulher me abordou e falou assim, doutora, a senhora lembra de mim? Aí eu tentando lembrar e não consegui. Ela falou, pois é, eu estou mais magra, mas eu tive uma filha abusada. Minha filha foi abusada sexualmente e você me pagou um sapo, doutora, tão federal lá naquela delegacia, que eu levei uma semana chorando. Mas aquilo mudou minha vida. Hoje, ela me contando, falou, ó, hoje eu já sou bacharel em Direito, me formei, já faço estágio no escritório, minha filha está bem cuidada. Então, aquela palavra sua naquele momento mudou minha vida. Aí eu estou te agradecendo. Eu fiquei assim, assustada até, porque eu nem me lembro da história, nem me lembro se eu paguei sapo, mas provavelmente eu tenho dito para ela alguma coisa que seja importante, né? É uma criança, ficou ali aos cuidados de alguém que foi lá e acabou abusando. Faltou aquele cuidadinho extra dela. Mas é a possibilidade de contribuir com a vida das pessoas. Gente, a gente tem que treinar isso. Isso é importante, isso é bom. É bom pra gente. Vou pra delegacia, sem estar preocupado, não é aquela coisa que me dói, que é sofrido. Ai, meu Deus, tem que trabalhar hoje? Não, vou tranquila. O ambiente da DP também, eu tentava fazer a mesma coisa. Era meio que mãezona ali dos canas e tal. E aí você vai conseguindo cativar e vai criando um grupo. Fica assim com você. Tipo, domingo, eu precisava de alguma coisa. O cana podia ter dado plantão. Ele não tem que trabalhar domingo, porque ele trabalha de segunda a sexta, de meio-dia às 19. Sábado, gente, vamos fazer uma operação? O povo fala, vamos. Eu precisava de alguém no domingo, urgente, teve um crime grave, um homicídio, a gente tem que correr atrás, ligar para os canos, não, doutor, eu estou chegando aí. Não, passa aqui, me pega, eu estou sem carro. E assim ia. E o povo vai, e o trabalho só vai melhorando. Então, cada vez mais, eu tenho essa convicção que se você se entrega, se você se dedica, se você preza por esse lado humano, né, é muito melhor. É bom para você e bom para a comunidade também. E é justamente esse carinho gratuito que incomoda muita gente, viu? Infelizmente. Eu posso dizer para a senhora que, infelizmente, isso incomoda e não incomoda pouco, não. Porque eu acredito que é o seguinte, antes de mais nada, a gente não deixa aquela nossa essência lá atrás, né? A essência sofrida, às vezes aquela essência que a gente levou, né? Muitas, né?
muitas lapadas da vida, né? E conseguimos continuar, né? De cabeça erguida e chegar aqui onde nós chegamos de cabeça erguida, né? E é isso, e fazer, e não só chegar por chegar, mas chegar, tentar dar o seu melhor e também retribuir um pouco daquela sua vida, uma forma até de gratidão mesmo, né, por tudo que Deus fez em nossas vidas, tentar retribuir um pouco dessa nossa história, dessas nossas vitórias para outras pessoas também. Por isso que essa hoje é uma live, com certeza, pode ter plena certeza que ela vai inspirar muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo. E quando eu digo assim que a nossa história é parecida, talvez eu esteja agora a live deu uma travada aqui, deixa eu verificar aqui se a doutora Regiane volta. Vamos lá. Tá só girando. Para de te ouvir. Não, agora voltou. Chegou agora. Então, agora voltou. Quando eu digo assim que a nossa história é parecida, talvez eu esteja agora na sua segunda etapa, né? Da segunda etapa. Eu cheguei aqui em Brasília em 2001, né? Eu sou filho de um lavrador e de uma dona de casa. Então, trabalhei até os 16 anos, 2001, na lavoura de subsistência, né? Ou seja, só tinha uma forma da gente se alimentar. Era todo ano, em meados de setembro, tinha que derrubar a mata, capinar e começar a plantar para comer no ano seguinte. Então, foi uma vida muito sofrida. E eu saí lá do interior do Goiás, falei, vou para Brasília, vou tentar conseguir um emprego, para eu tentar ajudar meu pai e minha mãe, pelo menos sair da enxada, né? E aqui eu cheguei em 2001, aqui em Brasília, com esse mesmo objetivo de conseguir um emprego. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se depara com a realidade que é uma realidade que massacra, né? Você vem na esperança de conseguir um emprego, e eu com 16 anos, na época, não consegui emprego. Aí eu fui trabalhar na feira de frutas de Planaltina, depois fui borracheiro, né, até que eu consegui um emprego de office boy, mas mesmo assim saí aos 17 anos e saí aos 17 anos e não sabia qual era o meu rumo, né? E aí quando chegou mais ou menos em 2003, na época que eu terminando o ensino médio, foi quando eu fiz um estágio no TST. Na época eu ganhava R$ 250. Esses R$ 250 tinha que render muito, tinha que ajudar a pagar aluguel, tinha que sobrar alguma coisa. Quando sobrava pelo menos o dinheiro para passar na Viçosa, eu ficava feliz, para passar pelo menos uma vez no mês na Viçosa. E aí foi quando eu conheci um servidor, e por incrível que pareça, o pessoal vai até rir dessa história, eu vi um servidor, esse servidor estava lá carregando processo, ele chegou com um aparelho ortodôntico nos dentes, né? E eu achei aquilo muito bonito, ainda muito ingênuo, muito matuto, né? Falei, rapaz, como eu faço para colocar um aparelho desse aí? Aí ele falou assim, não, é só você fazer isso aqui, você passa no concurso, vai ter um plano de saúde e tal, aí você vai no dentista. Eu falei, rapaz, eu queria colocar aquilo como estética, né? Falei, bonito, achei bonito e tal. Aí ele me deu um livro, ele me deu a Lei 8.112 e me deu a Constituição. Aí eu falei, peguei aquela Constituição, eu nem imaginava o que era uma Constituição, não tinha noção nenhuma de Constituição. Peguei a Lei 8.112, falei também, não sei para onde ir. Deixei aquele livro ali no canto. Aí, beleza, segui. Falei, vou conseguir outro emprego. Consegui outro emprego, né? Para ganhar R$ 400, na época, operador de telemarketing. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou conseguir? Pô, eu gostaria de comprar um carro, mas não tem dinheiro para comprar carro. Não vou, como é que eu vou comprar um carro com R$ 400? Como é que eu vou pagar minha faculdade com R$ 400? Como é que eu vou mandar dinheiro para meu pai e minha mãe sair da enxada com R$ 400? Aí eu falei, não tem outra forma, eu tenho que voltar a estudar novamente. Depois eu peguei aqueles 2 livros e fui para a Biblioteca Monteiro Lobato, talvez a senhora conheça muito aqui em Planaltina. E fui para aquela biblioteca e comecei o rito, né, o ritual, né, todo dia cedo. Acordava 8 horas e ia para lá, ficava até meio-dia. Lia, não entendia. E meu sonho sempre foi esse sonho da área policial. Então lia, não entendia. Mas eu persisti, até que eu comecei a entender alguma coisa. Aí eu passei de raspão no primeiro concurso da época fuzileiro naval, reprovei no teste de visão, foi a primeira rasteira. Saiu um concurso muito interessante, que era da Embrapa, chamado Tratos Culturais. Esse Tratos Culturais era o seguinte, era nível fundamental incompleto, e o teste prático ou era fazer uma roçagem ou era carpir alguma coisa lá. Eu falei, rapaz, eu só preciso ir para o
teste prático. Eu quero saber se alguém aqui de Brasília vai capinar ou roçar melhor que eu. Aí eu fui, né, acreditando, olha, eu tenho nível médio, então vou passar facilmente nesse concurso de nível fundamental e completo. Aí, por incrível que pareça, eu não tenho vergonha de contar essa história. Quando eu cheguei lá e me deparei com dissílabo, monossílabo, essas coisas básicas da língua portuguesa, eu confesso, eu não passei na primeira etapa e reprovei. E aí o que é mais engraçado quando a gente fala isso é quando, se você falar para uma pessoa que está do seu lado, ela vai falar, continue, você vai chegar lá. Agora, se você falar para aquela outra pessoa que às vezes não tem tanta inspiração em você, ela vai falar, ixi, se você não passou no de nível fundamental incompleto, você não vai passar em nenhum. Mas eu tinha em mim, eu tinha aquilo dentro de mim. Eu falei, eu preciso persistir, eu preciso chegar longe. Aí eu passei no primeiro concurso de 2004 ou 2005 para policial penal federal, naquela época. Fiz todas as etapas, já me imaginava no curso de formação e tudo. Aí eu levo a primeira rodada no exame psicológico, uma etapa do concurso, reprovei. Aí 6 meses chorando, 6 meses triste, mas aí passou 6 meses, voltei para a biblioteca de novo. Persisti, falei, pô, mas será que meu sonho de polícia vai por água abaixo? Será? E aqueles questionamentos. Mas assim, às vezes chegava Natal, chorava, falava, pô, dava até vontade de comer uma panetone, mas não tenho dinheiro do panetone. Falei, não, mas vou persistir, uma hora Deus vai honrar todo esse meu esforço, né? E aí eu continuei esse ritual, todo dia, saía ali da quadra 3 da Vila Buritis, ia para a biblioteca todo dia, 8 horas, voltava meio-dia, era sempre 4 horas, sentava ali, chegava naquela mesa da biblioteca setorial e estudava. Enfim, aí veio a tão sonhada, depois dessas reprovações, veio a tão sonhada aprovação na Polícia Civil do Tocantins, né? E por incrível que pareça, eu fiquei em primeiro colocado para a regional onde eu trabalhei. Ali começava a realização de um grande sonho, onde eu pude aprender muita coisa, onde eu senti toda essa transformação, onde eu aprendi o que é realmente ser servidor público, o que é servir a comunidade. Foi um trabalho que hoje eu sinto muita saudade, né? Hoje eu estou em outro cargo por questões de escolhas e questões pessoais, mas assim, um trabalho que eu amo de paixão. Eu fiquei lá na Polícia Civil do Tocantins 2 anos, né? E aí aquele concurso lá atrás, que eu reprovei no exame psicológico, ele saiu de novo. Ele saiu de novo. E por incrível que pareça, eu fiz ele novamente. Passei em todas as etapas, né? E naquela época, lá atrás, eu não tinha dinheiro. Eu procurei a Defensoria Pública da União e eles entraram com ação ordinária para mim, né? Pedindo anulação da etapa. Só que aí a ação andava a passos lentos. E aí eu passei novamente. Em 2010 eu saí da Polícia Civil do Tocantins e fui trabalhar lá em Rondônia na unidade da Penitenciária Federal lá. E lá eu fiquei, trabalhei 1 ano de experiência. De lá eu voltei, assumindo outro cargo que eu havia passado aqui em Brasília, no TSE, né, que eu queria voltar para Brasília. E quando eu voltei para Brasília, eu fui lá consultar aquela ação, ela ainda estava para sentença, né? Ainda estava para sentença, não tinha julgamento. Eu falei, rapaz, se eu tivesse esperando... Não é? E aí eu vim, assumi o TSE, fiquei no TSE por 6 meses. Aí do TSE eu fui para o Tribunal de Justiça, na área da Polícia Interna. Fiquei no Tribunal de Justiça lá mais ou menos 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, eu pedi vacância, fui para o Detran, fiquei como agente de trânsito mais 2 anos e meio. Aí hoje eu pedi recondução. Continuo hoje novamente no Tribunal de Justiça na área da Polícia Interna. E isso é resumindo tudo o que a senhora falou aqui, né? Em nenhum momento eu desisti, né? A história foi continuando, né? E os resultados vão aparecendo. E aí quando foi 2012, quando eu voltei de Rondônia para Brasília, aí eu voltei, reencontrei aqueles amigos, reencontrei aqueles amigos da biblioteca, e esses amigos falaram, vamos montar aqui, vamos tentar ajudar outras pessoas a também passarem concurso. Foi aí quando surgiu o projeto gratuito para concurso, né, o Amigos do Concurso. Esse Amigos do Concurso surgiu em 2012 e acabou se tornando o maior preparatório gratuito para concurso, né, Planaltina de Goiás, Ceilândia.
E foi até aquele que a gente falou lá no dia do nosso debate. Eu falei, vamos levar esse projeto para outras unidades, né, para ajudar essas pessoas a vencerem através da educação. Porque eu acredito que hoje é a forma mais justa, mais reta, né, e mais ética da pessoa vencer hoje na vida, né? Eu acredito que não existe outro caminho. Só existe o caminho. Ou você veio de um berço bem forçoso de ouro, ou você ganhou na loteria, ou você vai ter que dar a cara a tapa e vai deixar a vida bater em você e você vai conseguir vencer. Então, as nossas histórias é justamente isso. Eu resumi aqui um pouquinho para não ficar tão maçante, mas é uma história de muito sofrimento, é uma história de muita superação. Inclusive, essa história hoje, eu fiz um resumo dela, que a gente... E ando aí em outros estados, inclusive já foi no Tocantins, nas escolas, para tentar mostrar para essas pessoas que é possível vencer, né? Independente se às vezes você escreveu errado lá atrás, se você não passou naquele concurso de nível fundamental incompleto, mas se você persistir, você vai vencer. E aí eu carrego sempre aquela máxima, né? Tem uma mensagem, salvo engano, se eu não me engano, acho que é da Madre Teresa, que no final de tudo é só você e Deus, nunca foi você e as pessoas, né? É só você e Deus. Então é esse íntimo que você tem que ter ali com Deus, né? E falar, não, eu quero chegar a algum lugar, eu preciso chegar a algum lugar, né? Eu preciso demonstrar para mim mesmo que é possível. Rodrigo, o importante, e aí essa dica eu dou para quem estuda, quem está fazendo cursinho, né? Uhum. As pessoas não podem desistir, porque às vezes ela foca naquele concurso. Mas não foi o concurso dela, porque o universo de conteúdo é muito grande. Então, às vezes, você estudou, mas caiu uma coisa que você não estudou. Então, o que tem que estar no coração de quem é concurseiro ele tem que persistir. Primeiro, tem que estudar o que não gosta, né? Porque tem gente que não passa por isso. Ele só gosta de direito administrativo. Aí ele só fica estudando direito administrativo. Aí ele detesta constitucional. Aí ele não estuda constitucional. Quando chega na prova, ele vai muito bem no administrativo e não vai passar no constitucional porque ele não estudou. Então, aqui, se você tem facilidade que já sabe, deixa de lado. Você tem que ir encarar, são os seus medos, são suas dificuldades, aquilo que você não sabe. E isso que vai fazer diferença no final. Então, a pessoa... E também não desistir. Fez, não passou? Pega a sua prova e fala o seguinte: o que eu estou errando? O que eu não sei? E a partir daí, rever e volta a estudar aquilo e fazer de novo. E uma hora você vai conseguir passar. É só determinação, só vontade e saber que a vida que são etapas. E você só não pode desistir. Porque senão todo investimento que você fez é perdido. Rodrigo, só um minutinho. Tem um povo aqui falando com a gente, é um monte. Deixa eu mandar um abraço pro menino aqui. É o Rafael. O Rafael tá na Europa. Ele voltou aqui, tá fazendo sucesso até na Europa, doutora Jane. Ele tá na Irlanda. Então, um beijo, Rafael, pra você. E tem um monte de gente. Em Portugal manda abraço, faz pergunta. Marcinho Gera. Sou seu fã. Só que trabalhar com você sabe o tamanho de sua competência e paixão por tudo que você faz. Beijo, Marcinho, no coração. Um monte de gente, um monte de gente. Tem aqui a Nília, o Daniel, né? Temos aqui o pessoal, a Creuza de Portugal nos acompanhando. Uma live sensacional que eu tenho certeza, pessoal, essa live vai ficar gravada, né? Para a gente poder, todas as vezes que a gente precisar, vamos olhar novamente essa live. Foi assim que eu sempre me agarrei na vida de concurseiro, na vida de estudante. Sempre buscar histórias inspiradoras e toda vez que eu pensava em desistir, ia lá, né? Buscava um vídeo inspirador, motivador, ia lá, via quantas vezes fosse preciso para continuar o caminho. Isso aqui são... Né? A gente está mostrando aqui duas histórias. A doutora Jane veio, estudou escola pública, venceu, né? Ou seja, a luta foi demorada, mas cumpriu ali todas as suas etapas e venceu. Demonstrei um pouco também, né, de uma história de luta. E é isso, né, doutora Jane? É isso que a gente... E eu acredito que seja essa nossa essência,
esse nosso histórico passado de luta que nos fazem hoje por tentar buscar proporcionar o melhor e buscar ser realmente servidores públicos, né? Como realmente demanda a palavra, até porque é o que a população realmente precisa e espera da gente, né? É isso, Rodrigo. E parabéns você pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. Te admiro, te admirava, continuo te admirando, conhecendo um pouquinho da sua história, te admiro ainda mais, ainda mais. E assim, e o fato de você dar essa contribuição, é aquilo que eu falei. Eu, do meu espaço lá, com certeza eu procuro ajudar as pessoas no que eu posso. Quando eu não posso, eu oriento. E você achou o seu jeito, que é oferecer oportunidade de preparação, né, do cursinho ali, para quem tem dificuldade, para quem tem baixa renda. Então, isso é muito importante. Nós estamos nos dando a mão. Porque, assim, nós somos de origem humilde, pode ser delegada, né, professor, concursado, mas é nossa essência, é nossa origem. Então a gente se identifica, se reconhece nessas pessoas mais simples, nas pessoas mais humildes, a gente vai se reconhecer nelas. E é importante que elas vão fazer de nós o espelho, vão mirar na gente e falar, ó, se o Rodrigão conseguiu, a doutora Jane conseguiu, nós vamos conseguir também. Então, isso traz para nós a responsabilidade de inspirar outras pessoas e de a gente tenha que acertar, não errar, as pessoas continuarem mirando na gente. E aí, dizer assim, ó, nós sabemos que não é fácil, mas a gente sabe que é possível porque nós fizemos, com toda dificuldade. Eu contei aqui só a parte boa, tá? Mas tem um choro, tem um desespero, tem a desesperança, mas você tem que continuar insistindo, 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 e você vai chegar. É aquilo que eu falei, nosso preço é alto, mas você vai pagar o preço e você vai conseguir. E o caminho da educação não tem errada, 100% de acerto. Se você estudar, você vai chegar. Vai deixar um monte de coisa para trás. Mas está fazendo investimento, e são 2, 3 anos de investimento. Depois você tem a vida inteira para fazer tudo que você sonhava fazer. Tudo que você queria. Mas aí com estabilidade, com emprego, com dinheirinho caindo na conta no final do mês. Então, educação, estudar, não é investimento. Você não está perdendo tempo, não. Você está investindo e você vai colher em algum momento. O que eu fico feliz com toda essa nossa história, toda essa nossa conversa, recentemente eu fiz outra live com o Dr. Fábio Esteves, né, que é o juiz do TJ, inclusive presidente da AMAGES, que ele tem uma história praticamente idêntica à nossa. Inclusive, pessoal, está gravado aí essa live. O que eu fico feliz é porque eu vejo assim, são pessoas que chegaram, né, a um cargo de um patamar elevado, mas que não perderam a sua essência, né? Ou seja, eu estou delegado, eu estou policial, mas isso não me torna diferente de ninguém, né? Somos todos iguais, somos todos, né, cidadãos, pessoas que estão buscando sempre fazer o melhor um para o outro. É isso que eu fico feliz, esse trato, essa nossa conversa de poder dialogar, de poder tentar melhorar a vida das pessoas. É isso que eu fico feliz e dou mais uma vez parabéns pelo seu trabalho, pela pessoa apaixonante que é, pela essa história de vida, né, sensacional, esplêndida, né? E a gente tem aí todo mundo aí muito feliz com essa nossa live de hoje, doutora Jane. E o pessoal está perguntando aqui se a nossa caminhada vai continuar, né? A nossa caminhada. Nós saímos candidatos em 2018, tive o prazer, como eu falei aqui na live, de encontrar a doutora Jane, já admirava o trabalho dela desde aqui de Planaltina, já acompanhava o trabalho dela. Tivemos o prazer de nos encontrarmos no debate político em Sobradinho, e por incrível que pareça, a admiração se tornou ainda maior, porque na época a gente defendendo sempre a mesma ideia de uma política diferente, de uma política honesta, de uma política que realmente favoreça as pessoas que precisam, né? A doutora Jane fez uma política em cima de um carro de som, caminhando, levando a palavra, conversando. Eu fiz a minha política dentro de uma Kombi, conversando com o pessoal. A política hoje, como um todo, é uma política que está muito triste, né? Deixa a gente muito enojado. Um exemplo dessa tristeza, eu posso falar, a doutora Jane estava fazendo um excelente trabalho
em prol da comunidade. A comunidade gostava, via a doutora Jane lá na Rua do Paranoá, no Itapuã, tirava uma foto com ela. Isso é o lado humano da polícia. Eu acredito que se as nossas autoridades tivessem um pouco mais de atenção, elas tinham que multiplicar esse perfil policial. Verdade. A polícia mais próxima da comunidade, mas não só aproximar de forma repreensiva. Essa é uma aproximação de forma preventiva. Prevenir hoje é o melhor remédio. Quanto mais... Olha, nesse seu trabalho lá na Delegacia do Paranoá, eu posso lhe dizer com plena certeza, com a minha experiência pouca de policial, mas eu tenho plena certeza que a senhora evitou diversos inquéritos que poderiam chegar lá, diversas ocorrências que poderiam chegar lá. Com certeza. Então foi um serviço de excelência, e a gente tem que brigar, a gente tem que lutar contra esse mal, né? Esse mal de pessoas que passam a ideia de querer o bem, mas na verdade não querem o bem, né? Querem apenas a perpetuação política, a continuidade no poder. Verdade. Eu sonho, viu, Rodrigão, para fechar aqui minha fala, uma mediação de conflito sendo feita na DP. Sonho com isso. Em vez de deixar transformar numa ocorrência, num inquérito que vai para o judiciário, você tem uma sala, um espaço na delegacia, você pode trazer as partes desses crimes de menor potencial ofensivo, né? Aquela briga de vizinho, aquela perturbação, aquela coisa de som alto, né? E fazer mediação de conflito. Acho que tem tudo a ver. É você que está com a cabeça mais fria, está fora do problema, sentar e fazer composição. Então, isso é muito importante. A gente não tem essa possibilidade ainda na polícia, mas é um projeto da minha vida de trazer a mediação para esses crimes de menor potencial ofensivo, que aí está buscando a pacificação social, que é o objetivo maior de nossas vidas, é o objetivo maior, né, do serviço público e das pessoas. Pacificar. Então você pode fazer isso a partir da delegacia. Chegou ali a história quente, pega outra parte, senta as duas, conversa, estabelece umas regras ali e evita a instalação de um inquérito e acaba resolvendo. Que às vezes a ocorrência é levada a ferro e fogo, chegando no judiciário, não é punido, é preso ou paga multa, não resolve o problema, porque eles têm a punição por aquilo que fizeram, mas ficam com raiva, continua a mágoa. E quando você faz a mediação, você consegue ali pacificar, compor, um perde um pouquinho, o outro perde um pouco também, e acaba ficando em paz. Então, acho que mediação de conflito na polícia é uma coisa importante, não está no coração de muitas pessoas, mas está no meio. Eu tenho certeza que isso tem como prosperar e ser bom para a comunidade. Ao final, vai ser bom para a polícia, que diminui o número de ocorrências, e bom para as pessoas que acabam pacificando ali naqueles crimes que às vezes ela não vê nem solução. E eu hoje atuando, né, tendo atuado diretamente na delegacia, tendo atuado depois cuidando dos presos e hoje atuando diretamente no judiciário, eu só posso concordar plenamente com isso. O que eu vejo hoje é que a gente falta muito esse trabalho de prevenção. E quando a senhora colocou bem aqui as suas palestras nas escolas, a sua visita, aquele café na casa daquela senhora, que aquela senhora poderia ser a próxima vítima de violência doméstica, mas eu tenho certeza que aquela simples visita, que para muitos pode ser uma simples visita, mas aquela visita foi uma prevenção. Aquela senhora, com certeza, dificilmente ela entrará para as estatísticas da violência doméstica. Então, eu acho essa ideia é uma ideia que eu venho pensando nela há muito tempo, de trabalhar justamente de ter esse papel mais preventivo da polícia. Eu sei que é bacana, o pessoal, a gente vê as notícias, está aprendendo, mas a gente também tem que pensar principalmente na forma de evitar que isso aconteça. Se a gente pensar mais nisso e tivermos mais prevenção, né? Ou seja, aí é quando eu digo justamente mais educação, menos repressão. Repressão no que aquilo que realmente for necessário, né? E aí é onde entra justamente a essência, aquela sua essência de professor, porque a gente vem trabalhando isso também desde a base. É verdade. Aí vem o papel do nosso grande mestre, que é o professor. Vamos trabalhar isso desde a base, colocando desde a base, né, esses conceitos na cabeça das nossas crianças e trabalhando essa prevenção. Doutora, então, eu fico muito feliz. Foram aproximadamente 2 horas e 20 minutos de live.
Uau! Parece apenas, parece apenas 20 minutos. E mais feliz ainda de ter esse público aqui conosco, de ter acompanhado toda a nossa live, toda a nossa conversa, né? Eu espero que essa nossa live sirva de inspiração para todos vocês que acompanharam. A live vai ficar gravada, já pode printar a live aí, compartilhar com amigos aí, que se vocês gostaram dessa história, compartilhe com os amigos de vocês, já pode mandar o aviãozinho, compartilhar o link aí. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, né? Pela sua disponibilidade, por ter recebido esse convite de uma forma tão aberta e pelo seu sim de primeiro momento. Eu só fico feliz, tenho certeza, essa é a nossa primeira live, eu quero, né, com certeza, gravar mais outras, não adentramos em alguns temas aqui, justamente no quesito da prevenção das violências, eu quero fazer outras, né, para a gente poder trabalhar isso. E aí eu queria que a senhora deixasse aqui as suas considerações para esse pessoal que está nos acompanhando e as considerações dessa live. Que Sônia Jorge, Gilmar, G, Edilson Carlos, Gilmar, Rafael Gonçalves, Lauro Silva, Nila Karen, Tininha, Anália, Manuel, Vila Louca. Tem um monte de gente falando. Gente, um abraço para vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada por nos acompanhar. Sandra Santos, Janete Moraes, Celso Ventura, Adalberto, PlayStation, Marcinho Gera, Oséias Galdino. Acaba não, é muita gente. Todos vocês, depois eu vou tentar olhar aqui os comentários, responder a vocês. Professor, vou deixar minhas redes sociais, se me permitir. Vocês me acham aí como Jane Clédia, tanto no Facebook quanto no Instagram. Só colocar Jane Clédia, Clédia com K, e vocês vão me encontrar. Me mandem um direct, mandem mensagem, respondo todo mundo. Demora um pouquinho, mas respondo todo mundo. Minhas redes sociais têm crescido, eu consigo divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Então, deixar um beijo no seu coração e dos seus amigos, os nossos amigos que nos acompanharam esse tempo todo, e dizer que estou sempre à disposição para o que você quiser. Vamos fazer outras vezes e trazer outros assuntos importantes para a gente conversar com as pessoas. Eu preciso melhorar a minha interação, que eu fico brigando. São 2 horas de live e 2 horas eu brigando aqui para responder, para ler as mensagens. Aí eu toco, o letreiro sobe. Eu fico nessa guerra aqui, mas eu ainda vou me acertar aqui com o celular. A live ficou um pouco rápida aqui, a interação ficou, mas nós vamos buscar responder os questionamentos logo em seguida. Eu quero também aqui deixar um abraço para todos vocês que participaram, inclusive o pessoal do Paranoá está aqui acompanhando em peso, né? Deixo aqui também as minhas redes sociais. Professor Rodrigão está aí no Instagram, no Facebook. Professor, quero deixar aqui um abraço também para o professor Antes, família, Sobradinho, Depressão, todos que estão aqui, todos que acompanharam, né? Para a gente não errar aqui, Gisleide, né? Todos que acompanharam essa live aqui, fica aqui esse grande abraço. Doutora Jane, com certeza nós vamos fazer outras lives. Essa eu posso dizer que foi uma live sensacional, vai ficar gravada, eu vou olhar ela mais umas 3 vezes, com certeza. E pessoal, vamos seguir a doutora Jane, vamos acompanhar o trabalho, vamos lutar para que essa guerreira volte a fazer esse trabalho, seja no Paranoá, seja em Planaltina. A voz da comunidade, ela tem mais força, afinal, diz a nossa Constituição que todo o poder emana do povo. Se o povo dá um grito, ninguém pode calar. Então, assim, fica aqui, doutora Jane, meu abraço. Mais uma vez, obrigado. Conte comigo, que precisar, estamos aqui à disposição. Tá bom. Grande beijo para todos vocês, obrigada mesmo. E entre nas nossas redes sociais aí, gente, dá essa forcinha para nós. Vai lá, Jane Clédia, Facebook, Instagram, e conversa com a gente. O que a gente não conseguiu responder aqui, a gente responde lá no direct para vocês. Professor, meu abraço, meus respeitos ao seu trabalho e um grande beijo para todo mundo. Boa noite, bom final de noite, bom final de semana.
Beijo, fique com Deus.